Então sejam bem-vindos a mais esta mensagem. Vamos agora falar sobre servir a Deus. Servir a Deus. Fomos chamados para servir a Deus. Muita gente está dentro da igreja e pensa, não, eu não fui chamado para servir a Deus. Pronto, vou à igreja e isso, mas não fui chamado para fazer qualquer função dentro da igreja. Não é bem assim. Eu vos vou ler um versículo em 1 de Pedro 2,9, em que todos nós temos uma chamada para fazer. Ouça, se você pensar só desta forma, você está bem na igreja, está bem em Cristo, Deus o tem abençoado, por que não abençoar aqueles que estão à sua volta? Por que não abençoar aqueles que são os seus familiares? Por que não abençoar aqueles que são os seus amigos, os seus conhecidos, os seus colegas de trabalho? Não se deve ter medo de fazer isso, nem vergonha. Muitas das vezes, para algumas pessoas, e às vezes dentro do comboio, da caminhonete, estar uma pessoa qualquer a ler uma revista pornográfica e ninguém nota, mas se alguém abrir uma Bíblia, toda a gente fica a olhar para ele. Não acham isso estranho? É mesmo de propósito. Para quê? Para criar em nós o não querermos falar de Cristo aos outros. Para evitar que isso aconteça. O diabo sabe o que está a fazer. Ele é mestre em algumas coisas. Mas nós temos que anunciar este Evangelho a toda a criatura. E vamos ler, portanto, em 1 de Pedro 2,9, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos chamados para anunciar aos outros. Cada um de nós levar Cristo a todas as pessoas. Começa também e primeiramente com o nosso exemplo. O que é que nós fazíamos que para o mundo seria normal, mas para Cristo que não é normal. E essa mudança as pessoas vão ver, vão notar em nós. Nossa maneira de falar, de comportar. E isso é um processo que acontece naturalmente. Não é um processo que tem que ser forçado por nós. Essa diferença faz de nós filhos de Deus. Essa diferença é algo que é natural. E acontece naturalmente. Portanto, chamados para servir, temos uma chamada comum e vamos abrir em Marcos 16,15. Portanto, em Marcos 16,15, diz assim, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Nós para isto é que fomos chamados. E não é ser preciso ser ministro do Evangelho para fazer qualquer uma destas coisas. É preciso ser um filho de Deus. É preciso estar batizado com o Espírito Santo. Orar em línguas. Só assim você está capacitado por Deus, para fazer todas as coisas. Nós vamos ver mais à frente algumas coisas, vamos ver no versículo até a seguir, mas é importante nós entendermos, é muito importante que fomos chamados. Nós estávamos desgarrados de Deus, afastados, e no entanto fomos chamados por Deus. Chamados por Deus para estar com Ele.
Portanto, quando diz aqui no versículo 15, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura, eu penso que isto seja um mandamento que Deus nos deu. Pregar o Evangelho a toda a criatura, levar Cristo a toda a gente, as boas novas de salvação. Não é causar temor, não é causar medo, é as boas novas de salvação. Mas, nesta chamada que temos, nós temos que entender como operar. Em 1 Coríntios 12, 3 a 11. 1 Coríntios 13... Não, 12, 3 a 11. 1 Coríntios 12, 3 a 11. E no versículo 3 diz, portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, diz que Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há uma diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro a operação de maravilhas, a outro profecia, a outro dom de discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, a outro interpretação de línguas. Mas um só Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros sendo os mesmos, mas só um corpo, assim Cristo também é. Pois todos fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um Espírito. O que é que eu vos estive a ler? É bom entendermos uma coisa. Nós fomos chamados por Deus. Aqueles que entenderam essa chamada começam a praticar. Alguns até começam a servir dentro da igreja. E depois começam a pôr os seus dons, os dons que adquiriram na carne ao serviço de Deus. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que você sirva com o Deus, com os dons que Deus deu para si. Nós somos capacitados por Deus para fazer a sua obra. E há dons que cada um de nós tem, dados por Deus, para poder fazer a obra de Deus. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de um músico. Ele gosta de tocar, ele já sabe tocar e vai para a igreja e começa a tocar. E será que é essa a verdadeira chamada dele? Por isso é que se deve esperar um tempo, até que seja manifesta, que a própria pessoa entenda qual é o dom que Deus lhe pôs nele. Realmente pode ser na música, mas pode não ser também. Deus o pode ter chamado, mas não para tocar música. Pode ter chamado para outra função. E nós temos que entender isso em Deus. Por isso é que diz aqui, há uma diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E no versículo 7 diz, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. É o Espírito que dá. O Espírito Santo que dá a cada um de nós para o que for útil, para o que Deus tem preparado para nós fazermos. Este tipo de discernimento só pode ser dado pelo Espírito Santo. E não é porque nós gostamos de alguma coisa que é
esse o nosso dom. E nós temos que entender isto da parte de Deus. Devemos buscá-lo. Em tudo devemos buscá-lo. Porque é através dele que vamos fazer a obra. Não é através das nossas próprios esforços. Ouça, através do nosso próprio esforço, nós não vamos levar ninguém a Cristo. Só através do Espírito Santo. Através do dom que Ele colocou em nós. Esse dom atrai as pessoas para Cristo. É através desse dom. E nós entendendo isto, então, sim, atraímos as pessoas para o verdadeiro Evangelho. De outra forma, vamos estar a utilizar os nossos dons na carne, fazendo algo na carne, muitas das vezes coisas boas, servindo na igreja, indiscutível. Mas qual é o seu verdadeiro dom? Não é o dom daquela pessoa que pregou, não é o dom daquela pessoa que está ao seu lado, do qual você acha o dom dela espetacular. Não, é o dom que Deus deu a si. E cada um de nós tem um dom. Dado por Deus. E se você começa a operar no seu dom, você vai ter a maior alegria de todas. E vai proporcionar ao Evangelho de Cristo a maior bênção de todas. Muitas das vezes, na igreja, isto não é entendido. Mas tem que ser entendido qual pessoa deve fazer o quê. Porque para isso fomos chamados. Vamos ver que há condições para servir a Deus e vamos abrir em Atos 26, 19. Paulo é levado cativo, é levado a um rei e conta o seu testemunho de como ele foi chamado. E quando ele foi chamado, ele diz o que está aqui em Atos 26, 19. Pelo que ao rei Agripa não fui desobediente à visão celestial. A visão que Jesus lhe proporcionou, ele diz que nunca mais foi desobediente. No entanto, ele era um sacerdote de Deus, era um judeu, fariseu, e ele largou tudo. Porque ele amava mesmo a Deus, verdadeiramente. E então largou tudo por causa de Deus. Isto é outra das coisas que às vezes acontece dentro da igreja. Que não devia de acontecer. Nós estamos para servir a Deus, não para nos servir de Deus. A Bíblia diz que o maior sirva o menor. Claro que há hierarquias dentro da igreja e as mesmas devem ser respeitadas. Mas ouça, se você está em Cristo, você respeita as hierarquias sem esforço algum. Você não é desobediente a nada. Porque você é de Cristo. Você é um filho de Deus. Você cumpre. Sem problemas alguns. Nem dificuldades algumas. E se alguma coisa você vê errado em algum lugar, você só traz esse assunto a Deus e não diz nada a ninguém. Você tem que entender que em todas as coisas Deus está a ver e Ele é presente e é omnipresente em todo lado. Ele vê o que toda a gente faz. Porque cada um de nós deve cuidar de si mesmo em todas as coisas. Em todas as coisas. E não se esquecer que em todo lado onde nós estivermos, Ele está lá. E Ele não nos deixa, nem nos ampara. Mas vê tudo o que cada um de nós faz.
Se nunca nos esquecermos disto, vamos ver que muita coisa que mesmo acontece aos outros, ou que vemos que os outros possam fazer, que é de nosso desagrado, Deus também está a ver. E Ele dará a justiça, dará o juízo no tempo certo. E não cabe a nós fazer julgamentos, nem fazer seja o que for. Só esperar em Deus. Ele sabe o que está a fazer. Não seja Ele Deus, não é? Portanto, é necessário para nós seguirmos a visão de qual Deus nos deu para cada um de nós. A visão que temos é nessa que devemos perseverar. É nessa que devemos andar. Não devemos forçar para que ela aconteça, mas confiar que é isso que vai acontecer, no nome de Jesus. Vamos abrir agora em 1 Timóteo 3, 1. 1 Timóteo 3, 1. Há condições para servir a Deus. E essas condições muitas das vezes não pode ser, como a Bíblia chama de neófilo, alguém que seja novo no Evangelho. Não pode ser. Porque ele não está habituado a andar com Cristo. Ainda vai atuar perante a carne. Quando se chatear, vai ter reações da carne e não reações do Espírito. Porque a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Nunca diz para nos revoltar contra o irmão. Pelo contrário, diz, se tens uma oferta para dar no altar, reconcilia-te primeiro com o teu irmão e depois vai dar a oferta. Deus disse, se vocês não perdoarem uns aos outros, eu não vos perdoo a vocês. Esta é a diferença de ser de Cristo e não ser de Cristo. 1 Timóteo 3:1, esta é a palavra fiel. Se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja, pois convém que o bispo seja irrepreensível marido de uma mulher, vigilante, sério, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado a vinho, não espancador, não cobiçoso de tropa ganância, mas moderado, não contencioso nem avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo os seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado de Deus? Não neófilo, para que não se ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém que tenha um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia na afronta nem no laço do diabo. Não neófilo, como está aqui escrito na palavra. Neófilo acabou de entrar para o Evangelho, é um novo convertido, entrou há pouco tempo. Nós fomos chamados para servir, mas temos de ser moldados antes de poder servir. Ouça, não foi por acaso que Jesus, quando foi batizado, foi levado pelo Espírito para o deserto. Não foi por acaso. Então, mas ele acabou de ser batizado, foi uma bênção. A forma corpórea de uma pomba desceu sobre ele. E logo a seguir o Espírito Santo o leva para o deserto. E esteve lá 40 dias e 40 noites para ser tentado pelo diabo. Porquê? Porque ele tinha que vencer. Ele tinha que vencer o diabo. Ouça, e cada um de nós, muitas das vezes atravessa um deserto porque tem que vencer o diabo nas nossas próprias vidas. Tem que vencer o diabo naquela área, na outra área, na outra área. Para que então Deus possa agarrar em nós e utilizar para o Evangelho.
Para que então Deus diga assim, não, este está preparado para fazer o que eu tenho que ele faça. Nós fomos chamados para servir. Fomos chamados para estar dia e noite a adorar a Deus. Não fomos chamados para estar num cargo determinado, muito alto ou baixo, pouco importa. Porque no cargo onde você estiver, se servir a Deus, você vai ter e receber a maior coroa de todas, a maior glória de todas da parte de Deus. Assim como Ele disse, Deus Pai, disse a Jesus, este é o meu Filho amado, nele me comprazo, assim Ele dirá a cada um de nós, se fizermos a obra que Ele tem destinado para nós. Jesus teve um ministério de 3 anos. 3 anos sobre a terra. E fez a maior revolução de todas. E Ele está à espera que cada um de nós faça a mesma revolução. Em que haja curas, milagres. Em que haja libertações. Em que as pessoas sejam chamadas para Cristo. Aos milhares. Isto é que Ele espera. Jesus em nós. A esperança da glória. Deus abençoe em nome de Jesus. Tenha uma muito boa semana. Não se esqueçam. Deus vos ama. Amém.